Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série em que vamos falar sobre o pensamento do filósofo argelino Albert Camus. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Albert Camus é um filósofo nascido em 1913 na Argélia, mas apesar de ser argelino, a maior parte da sua produção e da sua atividade intelectual se deram na França. Na França mesmo, ele chegou a participar da resistência contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Albert Camus foi um filósofo muito próximo aos pensadores do existencialismo, ele foi muito próximo ao filósofo Jean-Paul Sartre, porém os dois acabaram rompendo intelectualmente e até mesmo pessoalmente após a publicação do livro Homem Revoltado, do Albert Camus, em que o Camus se posiciona contra a União Soviética, ele faz críticas muito duras à ditadura soviética, aos desrespeitos aos direitos humanos, à violência praticada por esse país e tece também críticas contra o marxismo. E isso desagradou muito o Sartre e os dois acabaram rompendo relações. O Camus, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1957 e acabou falecendo em 1960, aos 46 anos, deixando uma obra incompleta. Havia alguns pontos do seu pensamento que ficaram por ser desenvolvidos e ele faleceu sem terminar, sem conseguir completar o todo da sua obra. O Camus costuma ser muito correlacionado com a filosofia existencialista. Esse é um ponto que gera algumas divergências. Alguns o consideram existencialista, outros não o consideram. Ele próprio não se incluía nesse grupo, porém o seu pensamento ele está interligado aos existencialistas. A sua obra ela tem uma conexão direta com essa linha de pensamento. O existencialismo ele foi uma linha filosófica que ela começou a se desenvolver no final do século XVIII. Ela encontra na literatura alguns de seus alicerces, como no Dostoiévski, no Baudelaire, no Rimbaud, e também vai encontrar espaço em filósofos como o Nietzsche, o Schopenhauer e o Kierkegaard, sendo que o Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo. Já no século XX, o existencialismo encontraria em diversos outros pensadores uma sustentação mais clara, definição desse termo existencialismo. Essa definição viria em autores como Heidegger, como Jaspers e como o próprio Jean-Paul Sartre. O existencialismo ele parte do princípio de que o ser humano ele é livre, ele é senhor das suas escolhas, e ele é senhor do seu destino e ele precisa conviver com isso. Todas as vezes que o ser humano faz uma escolha, ele está abdicando de todas as outras possibilidades, então a liberdade, ao mesmo tempo em que ela é uma virtude do ser humano, por ele poder fazer o que bem quiser, por outro lado, imputa nele o peso de decidir e de abdicar de todas as outras possibilidades da sua existência. Cada um dos pensadores percorreu um caminho diferente, mas o ponto em comum é pensar um ser humano livre, um ser humano diante da sua existência, diante do que ele deve ser, do que ele pode ser, do que ele não deveria ser, do que ele não gostaria de ser, e você vai encontrar esse dilema, nesse drama existencial, o principal questionamento que todos esses pensadores vão trilhar. O Albert Camus ele desenvolveu um conceito do absurdo. Ele aponta que a existência humana ela é talhada pelo absurdo. Tudo o que o ser humano vivencia está permeado pelo absurdo. O absurdo é o significado maior da vida. A vida é um absurdo. O ser humano vai ter em si vontades, vai ter em si desejos, ele vai ter toda uma perspectiva subjetiva em si e fora de si ele vai encontrar um mundo que não necessariamente corresponde àquilo que ele pretende. Ele pode, por exemplo,
trabalhar e construir uma casa e um incêndio inesperado ou uma enchente pode fazer ele perder isso tudo. Ele pode ter zelado por toda a sua saúde, se alimentado bem, ter feito exercícios e um dia um motorista bêbado o atropela e ele morre. Então, o ser humano ele está permeado por toda essa ideia de que a sua existência é um absurdo. E esse absurdo é maior ainda porque o ser humano necessariamente vai se deparar com a morte. Ou seja, tudo que o ser humano fizer durante sua vida vai se perder porque em algum momento ele vai morrer. Então, o ser humano vai ter como uma definição da sua existência lidar com esse absurdo. E a forma mais imediata com o qual o ser humano se depara com o absurdo é sentindo o absurdo. O ser humano ele tem essa sensação de que sua existência é absurda e, no geral, ele vai criar determinadas formas de não precisar encarar o quanto a sua vida é absurda. Ele vai criar conceitos como fé e esperança que vão servir para ele não precisar encarar que a sua vida é absurda. Ele vai criar conceitos religiosos que vão dar uma sustentação de que existe algo além da morte, de que a sua existência não vai acabar a partir do momento em que ele morrer, que vai existir algo que se estende para depois, o que vai então lhe dar alguma força para lidar com essa existência. Ou então ele vai se apegar a conceitos políticos, a conceitos morais, por exemplo, o trabalho, participar de grupos políticos, participar de reuniões sociais, participar de algo que lhe dê algum sentido maior, porque ele quer não enxergar o quanto a sua vida é absurda. Porém, o Camus fala que existe um outro caminho. Esse primeiro caminho foi o de sentir o absurdo, de ter uma sensação do absurdo. Já a outra forma é quando o ser humano compreende que a sua existência é um absurdo, quando ele encara que a sua condição existencial é absurda e ele vai lidar com esse absurdo. E aí desenvolve-se dois caminhos. Um caminho é o caminho da aceitação, onde o ser humano ele vai compreender que a sua vida é absurda e vai lidar com essa realidade, vai conseguir lidar de uma forma, digamos assim, positiva com esse absurdo para conseguir encontrar uma felicidade, alguma satisfação. Já a outra forma é a revolta. O ser humano ele compreende que a sua existência é absurda, mas ele não aceita isso. Ele vai contra esse absurdo que é a sua vida. Ele vai querer, de alguma forma, lutar contra essa sua condição existencial. O Camus ele chegou a aventar a ideia de que existiria um terceiro caminho, que seria através do amor. Porém, ele faleceu aos 46 anos, de um acidente de carro, e essa parte da sua filosofia acabou não sendo desenvolvida. Nessa série, nós vamos falar sobre 4 livros do Camus. O primeiro deles vai ser o Mito de Sísifo, em que ele faz uma sustentação teórica do conceito do ser humano aceitar a sua condição absurda. O segundo livro vai ser O Estrangeiro, onde através de um romance o Albert Camus utiliza de metáforas, de analogia para explicar esse conceito do ser humano aceitando a condição absurda da sua vida. O terceiro vídeo vai ser sobre o livro O Homem Revoltado, onde temos a sustentação teórica do ser humano revoltado contra o absurdo da sua condição. E já o quarto vídeo vai ser sobre o livro A Peste, onde a gente tem uma narrativa ficcional, onde a gente tem um romance, em que o Camus vai expor um caso de seres humanos que estão em estado de revolta contra o absurdo da sua condição. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.